Olá! O Papo Literário de hoje é com a professora e escritora bagiense Ana Luísa Rodrigues Antunes. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Esse é o prazer é todo meu, né? Esse é o primeiro Papo Literário da terceira temporada do programa, né? Então, para nós é muito bom ter tu como essa estreia. Como bagiense, como, né, claro. Também escrevente, digamos assim, né? Não vamos dizer escritor, escrevente, amante das letras. Sim. E professora, né? Então, Ana Luísa, eu queria saber, assim, quando é que tu descobriu a tua paixão pelos livros, né? Se foi na infância, foi na adolescência, quando é que tu te despertou como leitora ainda? Olha, segundo a minha mãe, eu já gostava muito de ouvir histórias quando eu ainda nem mal sabia falar e não sabia, obviamente, ler nem escrever. Mas eu fui criada numa casa, numa família com muitos livros, muitos professores e muita gente que amava a literatura. Minha mãe, meu pai, meu avô, todos os meus tios, todos eles eram muito intelectualizados e inclusive na crônica que eu tenho no livro Meninas de Bagé, eu falo sobre como era a casa dos meus avós e eu cito muito as prateleiras cheias de livros. E daí vem minha paixão por o cheiro de livro velho. Uma coisa que quase ninguém gosta, eu amo. Então, desde esse tempo, eu já comecei a escrever poesia. Assim que eu aprendi a escrever, eu comecei a fazer poesia. Não sabia que eu estava fazendo poesia, mas eu fazia, do meu jeito. Aí as coisas foram evoluindo, eu fui crescendo e sempre envolvida pelos livros, sempre foi minha paixão toda a vida. Então, daí vem o meu amor pela literatura e pela leitura. E uma das minhas partes prediletas do dia, eu morava na esquina, no meio da quadra, onde na esquina havia biblioteca pública infantil. E eu vinha da aula, almoçava, fazia o dever que tinha que fazer, e sumia, ia à biblioteca e passava a tarde inteira lendo Monteiro Lobato, tudo que viesse pela frente. Foi uma formação literária muito interessante, porque eu acho que foi o que me formou como pessoa, muito foi esse hábito de ler muito. Recomendo para todos. E onde que tu estudavas aqui? Aqui eu estudei no Colégio Espírito Santo, né? E até o final do que naquele tempo era o ginásio. Depois eu fiz a escola normal no Presidente Vargas, na escola Presidente Vargas, que agora tem outro nome, eu acho que Justino Quintana. Sim. E depois eu fiz várias tentativas em vários campos. Entrei no direito, fiz 2 anos, sempre estudei música também. Música, canto, piano, dei aula de piano. Aí eu tentei fiz algumas tentativas em artes plásticas também, que é uma coisa que eu gosto. E estudei com a Mara Limeira. A gente fez algumas... Não sei se a gente fez uma exposição, mas isso faz bastante tempo. Depois, depois eu casei e meu marido é militar e nós fomos embora de Bagé e fomos para vários lugares, fomos primeiro para o Rio, depois para Brasília. Em Brasília eu trabalhei, me convidaram para trabalhar num ateliê, assim, dando umas aulas de, digamos assim, conscientização em artes plásticas para crianças que naquele tempo eram chamadas de superdotados. Né? Então foi bem interessante, porque eram crianças não alfabetizadas que tinham sido diagnosticadas com um alto nível intelectual. E eu fazia com elas trabalho com cores, sensibilização através das cores. Foi uma das coisas mais ricas que eu fiz, mais criativas, gostei muito. Né? Mas depois eu sempre estudei, sempre gostei de estudar também. Então todas essas andanças minhas pelo Brasil surgiram várias inspirações. Uma delas, quando eu morei, eu já gostava muito de Jorge Amado. E a minha mãe não tinha o costume de me proibir leitura nenhuma. Então eu tinha 9 anos e eu lia Jorge Amado. Né? Talvez não devesse, mas eu lia. E eu tinha uma paixão pela obra dele. E quando o meu marido me deu a escolher uma das transferências, ele me deu a escolher, temos tal e tal cidade, temos Salvador. Eu digo, Salvador. Nem pensar. Aí foi onde me apaixonei mais pela cor, pelo cheiro, por tudo que a Bahia representa e associando ao obra do Jorge Amado. Depois disso, como é que foi a história? Deixa eu pensar que é muita coisa, né? Nisso, tu já cursava as letras ou ainda não? Não. Ainda não. Nisso, depois eu voltei para Porto Alegre e nós resolvemos nos radicar lá por causa dos filhos também, né? Aí ficamos lá e foi então que eu resolvi fazer uma adaptação de letras espanhol, porque eu tinha um diploma estrangeiro da Universidade de Salamanca
e eu entrei na URGS fazendo uma adaptação pedagógica para cursar, para poder ser professora. Aí, então, fui professora de cursinho, do IASG, até fazer concurso para o Colégio Militar. Eu fui a primeira professora de espanhol do Colégio Militar de Porto Alegre, onde eu estou há 20 anos. Tá? E nessa caminhada toda, na faculdade, uma coisa começou a me incomodar no Jorge Amado. Eu relia e a gente vai se transformando, né? E à luz das minhas transformações e as transformações do mundo, eu notei assim o papel pouco privilegiado e muito, de certa forma, humilhante que ele dava para todos os personagens pequenos homossexuais que ele criava. Eu me interessei por que eu estava me incomodando desse fenômeno. Aí eu pensei, Jorge Amado, um homem precursor, um homem que se tratava, ele mesmo se achava um libertário, que pregava a revolução no Brasil através da miscigenação, mas ele não reconhecia o homossexual como uma criatura que fosse digna de menção ou de um respeito. Todos eles eram tratados desrespeitosamente. Pequenos personagens que eu catei entre todos. A minha dissertação de mestrado foi sobre 4 ou 5 romances. Já na tese de doutorado eu abrangi todos os romances dele, estudando todos os personagens e criei a ideia, que foi aceita pela universidade, que o homossexual também era um tipo miscigenado, porque é uma miscigenação diferente. Era um corpo de um sexo e a cabeça, o desejo de outro. Eu estudei esse fenômeno. Achei interessante, um viés sociológico, um viés sem entrar em teses de gênero, não era bem isso. Eu queria saber por que o Jorge Amado fazia aquilo, as motivações dele e as motivações, como é que ele tratava essas personagens nos romances dele. Então foi um estudo bem interessante, bem me cativou esse tema, né? E dou aula de espanhol, dei aula de literatura, mas o meu foco mesmo é espanhol, que eu gosto. Sim. Que também me lembro meu pai, que era uruguaio, e dele eu herdei esse amor pelo espanhol. E pela poesia em espanhol, eu escrevo em espanhol também, ou português, né? Sim. E a minha trajetória é essa aí, um pouco revezada, um pouco, né? E tu faz traduções também, não? Também faço traduções. Agora, atualmente, não tem muito tempo de fazer traduções, uma coisa que eu gosto, eu gosto muito. Mas o colégio absorve muito, né? Claro. Então, é isso aí a minha trajetória como professora, como leitora. E tu já estás de bem com o Jorge Amado, ainda não? Não, eu nunca fiquei de mal com ele, porque tu não pode julgar um escritor à luz do teu tempo se ele escreveu no outro tempo. Só que eu queria ver se ao longo de toda a trajetória dele ele não modificou. O conceito que ele tinha, ele não modificou. Nesse aspecto ele seguiu com o mesmo preconceito, mesma implicância, mesmo tratamento assim pouco respeitoso com qualquer personagem homossexual. Nenhum mereceu nunca um final feliz, nenhum foi assim, digamos, recebeu um final de ser humano a ser respeitado. Sempre era motivo de chacota nos livros dele. Tá? E o teu trabalho foi desenvolvido, ele ainda era vivo ou não? O Jorge Amado morreu em 2012, não foi, se não me engano, 2012. E a minha tese é de 2009. Então ele ainda era vivo, sim. Mas já estava eu estava doente, já não escrevia tanto. Mas tu nunca chegou a ter contato direto com ele? Não, para não dizer que não, eu consegui o autógrafo dele numa feira do livro lá no Rio, uma vez. Mas o contato, assim, não. Ele, inclusive, não estava em Salvador quando eu estava morando lá. Depois eu fiz uma bolsa sanduíche lá na Universidade da Bahia, para a tese, e também não foi, justamente foi em janeiro, que é quando eu podia ir, né? Porque trabalhando fica difícil. E não consegui também contato com ele. E desde que tu foi embora de Bagé, qual é a tua ligação aqui com a cidade até hoje, assim, como ainda tem família, ainda tem? Sim, eu tenho meus irmãos aqui, tenho 2 irmãos aqui, tenho sobrinhas na realidade. Agora eu vou ter 2 sobrinhas netas, tenho uma, agora vou ter outra, né? Então é uma relação afetiva. Eu, para dizer a verdade, depois que meus pais faleceram, que os mais velhos faleceram, eu não tenho tanta alegria de ver Bagé, mas estou recuperando isso porque por outras maneiras, através da memória, porque a minha ligação com a cidade é muito assim, aqui era isto, aqui era outro, neste lugar funcionou tal coisa. É uma cidade que atualmente não existe. E é isso também que a gente mostra um pouco nesse livro que a gente escreveu, uma cidade que já não existe.
E quando tu comentou antes, né, que começou a escrever poesias do teu jeito lá, muito pequena, né? Sim. Mas quando é que tu despertou para escrever mesmo, assim, não, vou escrever agora, essa é uma poesia, essa sério? é uma crônica. Para dizer a verdade, Conscientemente. faz pouco tempo, porque a gente quando está muito envolvida com a vida do dia a dia, fica mais difícil. A gente, por exemplo, eu mudando de cidade, às vezes com filhos pequenos, né, não tinha tanto tempo para me dedicar a pensar em mim, conscientemente, sou escritor, nem sei se até hoje eu penso isso, ou sou poeta. Eu sei que eu sou poeta na alma, agora se vão me julgar poeta ou não, não sei. Mas aí comecei a escrever e mandar para concurso que eu não estava fazendo antes. E aí começaram a ver os resultados, começaram a ver prêmios, coisa e tal. Então isso aí me deu um alento para seguir criando, né? Contos, que eu também gosto de escrever. Narrativa longa nunca me arrisquei ainda, tenho vontade, mas exige mais tempo, talvez mais fôlego do que eu tenho. Tem uma pesquisa bem grande, né? Eu gosto da narrativa curta, gosto muito. Fiz oficina com a Assis Brasil, lá em Porto Alegre, foi uma coisa marcante na minha vida também, né? E um dos prêmios, né, tu ganhou mais de 20 prêmios, né, literários, né? Um foi da Lila Ripoll, né, que é da Assembleia Legislativa, Sim. né? Como é que foi? Porque é um prêmio bem importante para o Estado, Foi né? muito significativo. Eu, na realidade, quando mandei para o concurso, eu mandei uma crônica e um conto. Não, desculpa, como é que foi? Um poema e uma crônica, tá? Que ganhou o poema A Menina, né? O poema Menina. Porque um caso que me tocou muito, uma menina que deu à luz aos 10 anos. Então eu fiz um poema em torno desse fato, que era uma das temáticas do concurso, eram temas sociais. Aí eu me inscrevi com esse poema, o poema tirou o segundo lugar, que me surpreendeu. E eu não sabia o alcance que tinha o prêmio. Para dizer a verdade, era um pouco ignorante nesse aspecto de não saber a importância que tinha. Aí eu vi, quando eu ganhei, a crônica também foi classificada, ou era outro poema, agora eu não me lembro, para dizer a verdade, faz algum tempo. Então eu senti que era uma coisa importante, que me senti assim, muito honrada, a cerimônia foi muito bonita, então eu entendi que eu estava escrevendo oficialmente. Foram 195 obras inscritas, né, para esse prêmio, né? Eu não lembro exatamente. Eu estava lendo sobre isso, eram muita gente, né? Verdade. Então foi uma honra muito grande e para mim também foi uma afirmação que esse caminho poderia ser o meu também. Até então, um pouco antes, eu estava escrevendo, guardando, não levando muita fé no que eu mesma fazia, né? Aí eu despertei para isso. E teve outro prêmio bem interessante que tu ganhou várias premiações, que foi da PUC em 2003, né? Nos conta um pouquinho dessa história. Foi muito interessante. Naquela época, eu não sei se estava fazendo mestrado, o que eu estava fazendo, e tinha um concurso literário para todo o alunado da PUC, especialmente para letras, né? Então, eu escrevi um poema, uma crônica e um conto em espanhol. E os 3 foram premiados. 2 deles em primeiro lugar. O conto, em espanhol, que também foi premiado com uma medalha do Instituto. Eu acho que deve estar aí na mesa. O primeiro lugar, não me lembro como é que era, da Associação dos Escritores Gaúchos, uma coisa assim. Aqui, concurso de poesia, não, que era... Foi antes ou foi depois? Concurso literário da Casa do Poeta Rio Grandense. Esse aí, foi um prêmio bem importante. Da Casa do Poeta Rio Grandense. Porque uma medalha especial que eles me deram por esse conto também. Então isso ficou marcado porque esse conto narra uma experiência muito interessante, muito marcante na minha vida. Porque normalmente a gente transpõe, a realidade é uma coisa e a ficção é outra, né? Desde Aristóteles que se discute o que é história e o que é o que eles chamavam naquele tempo poesia, que seria a nossa literatura. E o Aristóteles dizia que história tu reconhece porque narra o que se passou. E a literatura, ou no caso que ele falava em poesia, narra o que poderia ter sido. Então, quando tu mistura as duas coisas, às vezes tu nem sabe o que tu está narrando, se é a tua imaginação ou se foi o filtro que cada pessoa tem para narrar o que ela deseja, né? E essa experiência foi muito marcante, porque meu pai sendo uruguai, todos os anos nós íamos com ele a Montevidéu visitar minha avó. Era uma coisa que na nossa vida era muito interessante, muito boa, em julho. E eu passei anos sem ir a Montevidéu, porque quando o pai faleceu eu não ia mais. E aí eu fui com um grupo de alunos do Colégio Farroupilha, onde eu lecionei lá em Porto Alegre. Fui e cheguei em Montevidéu e eu estava muito incomodada, porque tudo estava muito diferente e eu estava com alguma coisa engasgada na minha garganta, assim, né?
Aí eu queria, porque queria ir ao centro. Todo mundo me dizia, não, o centro não dá para ir, porque o centro está muito degradado. Eu digo, mas eu quero ir ao centro. Aí fomos, me deixaram lá no centro e eu comecei a caminhar por aqueles lugares onde eu sempre andava com o pai, com a mãe e não reconhecia nada. E comecei a ficar triste. Aí eu consegui descobrir uma casa de chá onde a gente ia sempre que desistia. Aí eu cheguei, estava muito frio, tirei o casaco, sentei, pedi um chá com um tivita, acho que foi uma coisa assim. E quando o garçom saiu da minha mesa, eu comecei a chorar do nada, assim, mas chorar descontroladamente. Todo mundo me olhava e eu não conseguia parar, não conseguia parar. Aí os garçons me olhavam assim, meio que se afastaram. Eu não sei o que será que está acontecendo com ela, né? Aí, tá, chorei. Digo, agora eu vou ter que explicar para os caras. Sabe uma coisa? Não vou explicar nada. Vai ficar a mulher que chorava sobre o chá. Então, deixei eles no mistério. Mas foi um alívio aquilo. Foi uma experiência muito marcante e eu relato essa experiência no Té en 18 de Julho, ou Chá na Rua 18 de Julho. Né? Então, esse conto foi um dos mais premiados que eu já tive. E talvez porque ele tenha sido escrito com muita sei lá como é que eu vou dizer, com muita sinceridade e força interior minha, assim, tinha muita coisa por trás daquilo ali, né? Muito sentimento, essa saudade do meu pai, que eu não tinha trabalhado bem, esse sentimento de perda, saiu no conto, foi uma catarse. Sim. Sabes que eu compartilho disso, né, quando eu volto à minha cidade, que é Caçapava, assim, eu não consigo chamar, por exemplo, assim, um banco, né, onde hoje é o Santander, eu passo e eu só digo assim, ali perto do Meridional, e o Meridional faz décadas que não existe mais, né? Mas também é aquilo de... Parece que nada mais está no lugar. Você sabe que hoje nós somos entrevistados pelo Gilmar de Quadros. E eu estava falando para ele que essas lembranças são as que fazem a memória da gente, sejam deturpadas ou não. E eu vou te pedir licença para ler aqui um pequeno poema, que quando eu fiz esse livro aqui, juntei as crônicas desse livro, que eu sou organizadora, meu lado poético foi despertado pela temática. Então eu separei em temas. Nós vamos falar depois, mas quero te ler o que eu acho dessas lembranças das casas da gente. Claro. Né? Então aqui, vamos achar aqui. Ó, as casas em que habitamos, cavernas, covas, palácios, salas, cozinhas e pátios, casulos onde sonhamos, são de pedras sobrepostas, são de riso e sofrimento, de nuvens, palha, cimento, e vão sempre às nossas costas. Porque as casas da infância, as casas da nossa rua, e o Chico Botelho, que é o patrono da feira, ele falou para mim que sentiu isso aí quando ele entrou na casa dos avós dele, que está toda mudada, que agora eu não sei o que funciona no lugar, que ele sentiu um aperto no coração e tinha uma sala em especial. Estou narrando do Chico, mas acho que ele não vai se importar. Que era toda com lambris de madeira e ele disse, eu não quero ir lá naquela sala porque vão ter tirado os lambris. Que ele lembrava até o desenho. Ele disse que foi um alívio quando ele chegou lá e não tinham tirado os lambris, né? Sim. Casa da imaginação, casa que a gente carrega nas costas. Sim. Às vezes a gente diz que uma lembrança, né, parece que alguma coisa era muito maior, e aí quando a gente vê de novo, depois de adulto, depois de um tempo, não é tão grande ou tão colorido quando a gente imaginava, porque né, a imaginação, né, a memória da gente... Por isso que dizem que não é bom a gente voltar para os lugares onde foi feliz, né? Porque não vão ser os mesmos. Não é a mesma coisa. E tem também os mecanismos desencadeadores da memória, como as Madeleines do Proust, na La Recherche de Tampardie, que ele relembrou tudo da infância dele, eu senti o cheirinho dos bolinhos, aqueles Madeleines, então é um exemplo clássico de desencadeador do mecanismo da memória, né? Sim. Tu escreve contos, crônicas, poemas, e são linguagens bem diferentes e construções bem diferentes de texto, né? Tem alguma que seja tua preferida ou não? Olha, depende do momento, mas eu gosto muito de me expressar em poemas, porque eu acho que é a forma mais interessante de tu lidar com a palavra. A palavra tem muito mais peso num poema, né? Uma palavra inserida num texto em prosa é uma palavra que vai te levar a um sentido. Mas a palavra inserida num poema, ela é a palavra, ela tem um peso diferente, e aquela palavra vai te levar a outro sentido sem que seja necessário tu formar uma frase com ela, né? Então, essa é uma concepção bem interessante que eu acho para a gente que faz poesia, tu tem que te fixar nisso, do peso diferente que tem as palavras na prosa e no poema, né? E a crônica, ela parte sempre de um fato real, mas ela não tem um compromisso total com a veracidade.
Já, por exemplo, a notícia, vocês também têm um compromisso com a notícia. Sim. Vocês não podem lançar as famosas fake news porque fica feio, né? Mas o escritor, ele vive de fake news, que não são fake news porque a gente trava com o leitor um compromisso de suspender a incredulidade, aquele famoso compromisso que tem em literatura. Quando a gente entra numa obra literária, tu não vai usufruir dela se tu vai incrédulo. Por exemplo, se tu vai ler um livro digamos, do Harry Potter, né? Tu sabe que não existe o que está ali, que na tua cabeça, mas tu tem que te despir desse tipo de descrença para poder usufruir da obra, né? Como qualquer obra literária, aquela obra dos vampiros, aquelas, né? Tu tem que aceitar que o escritor quer te introduzir num mundo que é dele e que vai ser teu também, né? E tem que te despir desses preconceitos. Então, são linguagens que eu acho todas muito interessantes. E a crônica, como nós estamos falando, ela parte normalmente de um feito real, da vida real, mas dali a imaginação do escritor se desata e ele cria em torno daquele fato as suas interpretações. É diferente também da notícia, né? A notícia tu tem que noticiar. João matou Maria com 3 facadas, né? Aí, quando tu faz um conto, já tu pode colocar esses dois como personagens, pode criar motivações para eles, que de repente nem são as próprias, mas tu não tem esse compromisso. E a crônica parte desse fato, mas ela pode criar considerações que vão longe desse fato. Sim. Né? Então, hipóteses e tudo mais. É verdade, isso aí, né? Bom, vamos falar então das Meninas de Bagé, né? Bom, a Ana Luísa veio a Bagé no final de 2018 para lançar na Feira do Livro. É o primeiro livro que tu organizas, né? Tu participou de vários livros, capítulos em livros, né? Mas é o primeiro que organiza. Vamos falar um pouquinho dessa obra, que fala tanto aqui da nossa cidade. Vou mostrar então o nosso livro, que tem a capa maravilhosa da artista plástica Heloísa Beckmann, né? Foi entrevistada na nossa, acho que na primeira temporada, ela foi nossa entrevistada com um livro que ela escreveu sobre o pai dela. Sim, sobre o pai dela, né? Agora ela está lançando na feira também um livro em parceria com a filha do Pedro Vaine, né? Isso. Então ela com gravuras em metal e a menina, a filha, com poemas e eu acho que também considerações em torno dos poemas do pai dela. Uma edição revisada dos poemas. Sim. Então, é bem interessante o que ela... A Heloísa tem uma obra maravilhosa, né? Heloísa é nossa contemporânea, mas ela não quis gravar, não quis participar com o texto do livro, ela quis participar só com a capa, no caso, com a obra da capa. Que é uma obra de Bagé. É uma obra de Bagé, o mercado público que foi queimado, eu acho, em 1953. Então, nenhuma de nós tem uma lembrança, nós, autoras, temos uma lembrança muito fiel do mercado. O mercado, para nós, existe na imaginação. Porque os pais falavam, os tios falavam, os irmãos mais velhos. Então, o mercado existe para nós. Mas a gente era muito pequena, realmente, quando ele foi destruído, né? Parece que por um incêndio. Eu queria que tu nos contasse primeiro quem são essas meninas de Bagé. Pois é, as meninas de Bagé são 19, tá? E todas elas são nascidas aqui. A maior parte estudou, acho que praticamente todas estudamos no Espírito Santo, convivemos nessa época. Muitas de nós debutaram ao mesmo tempo, algumas um ano antes, algumas um ano depois. Mas somos um grupo que gira em torno dessa faixa de idade do final dos 60, né? Então nós pensamos assim, uma colega nossa, Ana Cristina Salles Madruga, que é uma agregadora, ela fez um grupo e conseguiu reunir colegas de todo o Brasil que não se viam há 50 anos. Né? Algumas não se viam, outras conviviam, outras não. E ela conseguiu nos juntar de novo. E aí, depois de juntar as amigas, ela veio com outra ideia, vamos fazer um livro. Então, E há quanto tempo, mais ou menos, que vocês se reencontraram? A gente se reencontrou uns 3 anos, mais ou menos, que a gente vem aumentando o grupo. Sim. Agora, na hora de escrever, muitas recuaram. Eu não vou participar, não, porque eu não quero escrever, porque há muito tempo que eu não escrevo. Aí, mas teve 19 meninas que foram, né, meninas de Bagé, que foram audazes e se lançaram nesse caminho. 7 delas lançaram uma crônica coletiva, porque disseram que tinham as mesmas lembranças. Então, no livro são 13 crônicas. E uma homenagem para a dona Julietinha Bandeira, que fez parte da vida da maioria, porque naquele tempo que a gente debutava, tinha um curso de etiqueta. Olha só que coisa antiga, né? A gente aprendia, no caso, eu nem fiz esse curso, mas eu adoro a dona Julietinha, sempre tive contato com ela, mas a maior parte das meninas fez. Aprendi a sentar, aprendi a pegar os talheres, como dançar adequadamente. Imagina, né? É por isso que essas histórias que a gente tem para contar no livro,
hoje elas são pitorescas, elas fazem parte da história, porque não existe mais nada, esse mundo não existe mais, ele existe para nós. Por isso que nós quisemos fazer o livro, para contar isso tudo que a gente fazia, o que a gente vivia, o que a gente amou. Se tu me deres permissão aqui, eu vou ler o que eu escrevi aqui, ó. Escrevi: um dia a Cristina lançou a ideia, vamos fazer um livro. Nossa Cristina, com Ana antes e Salles Madruga depois, uma cabeça inquieta. Criou o grupo Meninas de Bagé, juntando amigas que andavam dispersas pelo mundo, algumas de nós com 50 anos de ausência desde o último encontro. Depois não sossegou enquanto não nos inoculou o desejo de escrever-nos, relatar-nos, escolhendo memórias como se fossem joias para uma festa, para que as gerações que vieram e virão depois de nós saibam como vivemos, amamos, sonhamos. Fui escolhida para recolher os textos que brotavam e quando vi, tinha nas mãos um buquê de crônicas delicadas como flores, um apanhado de costumes, amores, histórias que recortam da vida o que ela tem de melhor para ser lembrado. É uma visão muito particular do passado, é aquilo que escolhemos recordar. Este livro traz o resultado de tudo isso e nós estamos nele para vocês. Esperamos que gostem tanto como nós gostamos ao escrevê-lo. Né? Então essa é a nossa mensagem aos que tiverem o prazer, nos derem o prazer da sua leitura. E foi lançado também na Feira do Livro de Porto Alegre, né? Sim, vai ser lançado segunda-feira, agora dia 12, hoje nós estamos falando no dia 9 de novembro. Este livro vai ser lançado também dia 12 de novembro, daqui a 2 dias, na Feira de Porto Alegre. E a seleção que eu fiz, o Luiz Coronel nos deu o prestígio do seu prefácio, que é o menino de Bagé, ele se teve, né? Então, que em 2018 foi bastante comemorado em Bagé pelos seus 80 anos. E agora, hoje vai ter, amanhã vai ter a inauguração do auditório Luiz Coronel, na biblioteca, né, aqui. Sim. Então, eu resolvi começar o livro fazendo a seleção do particular para o geral. Então, crônicas que falavam da casa, né, que são 4. Crônicas que falam da cidade, são mais 2. A juventude, 3 crônicas. A festa, porque nós vivíamos em festa, né? E agora recordar do passado é uma festa. Talvez não fosse, mas o filtro da memória transformou o passado numa festa. E termina com um texto que eu fiz em homenagem a Dona Julietinha Bandeira, que pedido pelas meninas, e a gente publicou esse texto, em nome de todas, em setembro, quando homenageamos, na época das debutantes, homenageamos a Julietinha. Eu não estava presente, mas foi uma homenagem bem bonita. E eu, me sentindo poeta, eu intercalei todas essas partes com poemas que foram inspirados pelas crônicas. Né? Então, tem cada, digamos assim, capítulo do livro, tem um poema que eu escrevi relacionado com o que eu senti quando eu peguei essas crônicas pela primeira vez. Foi um trabalho muito interessante, muito difícil também, porque de certa forma, tu mexe no texto das pessoas, tu mexe nas memórias. E algumas coisas eu achava que eu dizia para elas, não adianta descrever assim, uma coisa que para nós é clara, mas para as novas gerações não é. Falar no curso normal, muitas nem sabem mais o que é. Eu vinha saber que existe ainda o curso normal. É magistério hoje, né? Não é, normal, é curso normal mesmo. A gente fez aniversário de 50 anos de formado ali no que hoje é o Justino Quintana e viemos comemorar, um grupo veio comemorar aqui em Bagé, em agosto. E aí que nós, com surpresa, soubemos que o curso normal ainda existe como tal. Eu achava que era magistério que falava. Todo mundo acha, mas não é. É uma outra forma de chamar, mas ele existe como curso normal. Então, a memória é a força motriz deste livro. E são memórias, a nossa epígrafe, ela diz que é do Gabriel García Márquez. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Né? É da autobiografia dele, Viver para Contá-la. Então, achei que essa frase quadrava demais com o nosso objetivo e nossa forma de relatar a nossa vida. Né? Então, espero que todo mundo goste, curta. E tu tens planos literários para o futuro? Sim, eu tenho um livro de poesia solo para sair o ano que vem. O primeiro? Aí tu estreia sozinha? Aí vai sair solo mesmo, porque até então eu nunca tinha lançado. Eu tinha um pouco de medo de me expor, não sei por que é bobagem, não sei porque é essa altura. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Essas alturas, por que não? Né? Então, eu tinha um monte de poesia guardada e então, através da editora Teor, que é uma editora nova, de um menino que comprou nossa ideia. Ele comprou nossa ideia, Felipe Pereira. Ele simplesmente
digamos, ele se apaixonou pela nossa época. Ele disse que para ele, um menino com 30 anos, eu acho que o Felipe tem, não sei se ele tem isso, e ele é cheio de ideias, cheio de garra, inteligente, inovador. Então o Felipe, ele entrou na nossa viagem. E eu achei muito interessante porque eu converso com o Felipe e eu fico pensando, pô, mas o Felipe tem um monte de anos menos que eu, mas eu me sinto como se estivesse conversando com alguém parelho, assim, é que as cabeças às vezes não querem envelhecer, ou custou a se dar conta que ficaram mais velhas, né? Sim. Bom, então para finalizar, queria te pedir uma dica de leitura, algum livro que tu indique para os nossos telespectadores. Ah, puxa, tem tantos livros maravilhosos. Um livro que eu amo é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, eu acho maravilhoso. Outro livro que agora que eu reli recentemente é Vivir para Contá-la, que é a autobiografia do Gabriel Garcia Marques, que é maravilhoso, né? Tem vários livros, eu me perderia agora se eu fosse indicar algum. Os poemas do Lorca, dos quais eu estou fazendo uma tradução diferenciada. Eu estou fazendo uma tradução dos sonetos dele, mas as traduções que eu li até agora do Lorca, primeiro que é ruim ler tradução de poema, né? Mas eu acho que elas, para mim, ficaram a desejar, porque ou elas se atêm só às palavras, traduzem as palavras, mas não traduzem a métrica, a poesia, aquela ressonância que tem os poemas dele. E eu acho que tem a impressão na minha cabeça que um poeta tem que ser traduzido por outro poeta. E que também, uma concepção minha, que são várias as concepções sobre traduzir, eu acho que tem que constar aquilo que é mais importante no poeta. E no Lorca, além do sentido dos versos dele, é a melodia, aquela coisa que flui, que tu lê em espanhol e é como se tu estivesse cantando uma música, né? Então eu procurei aproximar dentro da minha pouca habilidade, vamos ver o que eu vou conseguir. Estou quase no final, eu vou ver se eu consigo algum lugar para lançar, porque é uma obra que me interessa também, desse aspecto. Tá? Então, minhas recomendações. Tá bem, muito obrigada, Ana Luísa. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de falar com o pessoal que gosta de letras, de literatura. Obrigada pelo convite, adorei. O Papo Literário encerra aqui. Voltamos na próxima semana, às 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.